A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado. Livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos pedir ao Senhor a bênção para que nós possamos entender o que está escrito na sua palavra. Maravilhoso Deus, nosso Criador, nosso mantenedor, mais uma vez a tua palavra está aberta. E queremos que o Senhor fale conosco, Senhor, nesse exato momento. Dá-nos, Senhor, a compreensão da tua palavra. Somos seres humanos e precisamos ouvir a tua voz. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Livro de Gálatas, capítulo 6, do versículo 1 em diante, aqui é dito o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com um espírito de brandura. E guardai-vos para que não seja também tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O versículo 4. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará a sua própria, ou levará o seu próprio fardo. Queridos, a palavra de Deus, ela vem trazendo essa advertência para nós, cristãos, para todos os seres humanos, especialmente aqueles que são conhecedores da palavra do nosso Deus. O que nós devemos auxiliar, queridos? As pessoas que muitas das vezes elas têm o seu momento de fraqueza espiritual, porque todos nós temos esse momento e inevitavelmente todos nós estamos sujeitos a isso. Por que nós devemos ter muito cuidado com aquelas pessoas que cometem falhas? Aqui existem algumas orientações que são extremamente importantes para nós. Veja, o texto diz que nós devemos corrigir essas pessoas com brandura e cuidar-vos para que também não seja tentado. E o texto, quando o versículo 2 que diz: e carregai-vos as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. É difícil para nós seres humanos muitas das vezes se colocar no lugar do outro. A coisa mais fácil que nós seres humanos encontramos é apontar o dedo e acusar a pessoa quando alguém ela falha, quando ela comete um erro. A gente diz: está vendo, eu disse que a pessoa ia fazer isso. Mas algumas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro. Cada ser humano passa por uma situação difícil. Cada um tem uma situação diferente da do outro. E a verdade é que uns têm uma facilidade de enfrentar aquela situação de cabeça erguida, já outros não. Cada tentação tem a sua dificuldade. Cada ser humano é tentado de acordo com aquilo que ele cobiça. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, a condenar e acusar as pessoas quando elas falham, porque nós estamos sujeitos também às mesmas falhas. O texto diz que nós não podemos, em hipótese alguma, se gloriar, se vangloriar, porque nós estamos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas práticas, ou pior. Sabe o que acontece? A gente vê hoje um mundo religioso, onde existem muitas pessoas que se julgam mais santas do que as outras. Pessoas que muitas das vezes se colocam em uma posição que é melhor do que o outro, porque tem um conhecimento, digamos assim, um conhecimento teológico, e aí muitas das vezes se acha em um patamar ou uma posição que muitas das vezes ela acha que ela não falha. E quando se encontra muitas das vezes em uma posição de liderança, aí é que é o problema. É que muitas das vezes as pessoas elas começam a abusar daquilo que Deus o constituiu. Ela está ali em um cargo, e nesse cargo que ela exerce, muitas das vezes ela quer agir como um carrasco. Ou o que acontece é que muitas das vezes aproveita a ausência dos irmãos para poder muitas das vezes falar mal daquela pessoa que caiu, ou daquela pessoa que cometeu algo errado. Infelizmente eu tenho que falar, essa é uma pura realidade. Isso nós temos vivenciado isso constantemente no meio do cristianismo. É lamentável que isso aconteça, é lamentável que eu tenha que relatar isso, mas é uma pura verdade.
Existem pessoas que ficam cavando até mesmo nos status das pessoas, ver o que as pessoas postam, para poder mandar recadinho para os pastores, mandar recadinho para os líderes. Olha o que fulano está fazendo, olha o que fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo. Existem pessoas que gastam tempo, meus amados, procurando saber do erro do outro para poder levar para a igreja, para poder causar ali uma punição, para causar uma disciplina. E é lamentável que isso aconteça nos nossos dias, mas infelizmente isso é presente, isso é real e nós não podemos negar. Isso tem acontecido muito. Mas eu queria dizer aqui para você, em nome de Jesus, que você ainda que não é cristão, eu não poderia chegar aqui para você e dizer assim que dentro da igreja evangélica só existe paz e amor. Não, isso é mentira. Quem falar isso, o pastor que fala isso ou o líder que fala isso, ele está mentindo. A igreja evangélica é um hospital, é um lugar onde existem todo tipo de pessoas problemáticas, todo tipo de pessoas cheio tipo de doença, todo tipo de doença. E o pior de todas as doenças é o pecado, está ali, no meio das pessoas. Ele que está fazendo tudo para destruir ali seres humanos. Então na igreja tem isso aí, felizmente, nós não podemos negar. Eu seria hipócrita e estar aqui falando para vocês que a igreja é um ambiente onde só existe paz e amor, é um lugar onde deveria ter só isso. Mas a verdade é que Jesus ele falou isso desde quando Jesus esteve aqui nessa terra, até mesmo com os seus discípulos, a igreja de Cristo, tinha as suas desavenças, tinha os seus problemas, os discípulos queriam saber quem ia ocupar um cargo maior do que o outro. Isso acontecia e acontece nos nossos dias, inevitavelmente. A gente precisa ser transparente. Nós cristãos precisamos sermos transparentes, mostrar para as pessoas a realidade do que nós somos. Nós não somos melhor do que eles em nada, nós não somos melhor do que você em nada, meu amado. Todos nós estamos na mesma condição, queremos se salvar. Agora a diferença da igreja é porque ali é um ambiente onde nós encontramos a paz, onde encontramos aquele que é o médico que pode curar a nossa doença. Nós não estamos na igreja porque nós somos melhor, porque nós somos mais santos do que vocês. Pelo contrário, estamos ali porque nós precisamos de uma transformação e de uma cirurgia em nosso coração. E a gente acredita e nós temos a plena certeza de que somente Jesus é capaz de fazer esse milagre acontecer em nossa vida. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos carregar as cargas um dos outros. Se isso não estiver acontecendo, meu amado, na sua igreja, se isso não estiver acontecendo aonde você congrega, não importa qual seja a congregação a qual você faz parte, isso precisa mudar. Você líder, você pastor, precisa ter um tratamento especial com as suas ovelhas. Você precisa compreender que Deus constituiu você, você está em uma posição, ocupa uma posição de destaque para poder salvar, para poder levar as pessoas até Jesus Cristo e não afastar. Para de estar fazendo picuinha, para de estar causando problemas, porque Deus quer te usar como instrumento. Nas igrejas acontece isso muito, mas Deus, Ele quer mudar essa realidade. Deus quer transformar completamente essa realidade. E o Espírito Santo, Ele tem o poder e Ele pode fazer isso acontecer. A Bíblia diz que nós temos que provar cada um seu próprio labor. E então você terá motivo de gloriar-se. Cada um tem que provar a sua própria aprovação, a sua própria dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade, mas a Bíblia diz que nós devemos carregar os fardos um dos outros. Nós só iremos cumprir a lei de Jesus Cristo se fizermos isso. Não adianta, queridos, a letra mata, mas o que vivifica, o que muda completamente é o Espírito Santo em nossa vida. Eu seria hipócrita estar aqui falando para vocês que a vida dentro da igreja é fácil, porque não é. Muitas vezes nós temos sido caluniados de forma injusta. E quando você se levanta para falar a verdade, existem pessoas que é do contra. Pessoas que não aceitam. E é assim, infelizmente, isso vai acontecer. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que onde tem o trigo, tem o joio. Pessoas que amam a verdade, pessoas que querem viver de acordo ao que está escrito na palavra de Deus, mas pessoas que vivem dentro da igreja uma vida desordenada e que não estão nem aí. Estão ali apenas só por estar, mas eu não sei quem é essa pessoa, eu não sei se eu sou essa pessoa. Eu sei que nós precisamos fazer a nossa parte. Você não pode deixar de ir para a igreja porque você
ouviu fulano falar isso, ou Beltrano falar aquilo, porque fulano vive uma vida desordenada. Eu quero ser cristão desse jeito, mas você não pode estar olhando a vida do outro. Você tem que ir lá por amor a Cristo, fazer a vontade de Jesus. Você já imaginou? Se Jesus ele tivesse pensado como a gente pensa, ele não teria vindo aqui a esse mundo, porque quando Jesus veio para os seus, os que deram o mau exemplo, o pior exemplo, foi os líderes. Eles que tentaram matar a Jesus, eles que perseguiam a Cristo, mas mesmo assim Jesus amava eles. Jesus queria fazer uma mudança na vida deles. E aqueles que se entregaram, Jesus mudou completamente. Ser cristão não é fácil nesses últimos dias, mas a gente precisa entender que Jesus ele quer fazer a mudança em nossa vida. O cristianismo tem sido usado por Deus para levar esperança aos lares. Eu quero dizer aqui para você, meu amado, em nome do Senhor Jesus, e finalizar essa mensagem. Jesus Cristo te ama. Não olha para a igreja, olhe para Jesus Cristo. E você que é líder, você que é uma pessoa que ocupa uma posição de responsabilidade na casa do Senhor, trata os irmãos com amor, trata os irmãos com respeito. Ame como Jesus diz, amar sem medida, e aprenda a se colocar no lugar do outro. Porque hoje essa pessoa ela está nessa situação, mas pode ser que amanhã seja você. Então que a gente aprenda a usar de empatia para com o nosso próximo, porque só assim nós iremos cumprir a lei do Senhor Jesus Cristo. Eu finalizo fazendo essa oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua palavra. Não é fácil, Senhor, fazer aquilo que realmente o Senhor nos pede, mas pelo poder do Teu Espírito Santo nos capacita e nos habilita. Que a Tua graça e que Tua infinita misericórdia nos transforma e nos muda, para que nós possamos sermos um instrumento nas Tuas mãos. Nós te suplicamos no doce e no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus nos permitir. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.